movimento BDS é um movimento boicote, desinvestimento e sanções. Ele é um movimento não violento que pede, então, o boicote, desinvestimento e sanções ao Estado de Israel. Ele é um movimento, então, da sociedade civil palestina que, então, através desse comitê, estabelece relações com vários movimentos do mundo inteiro que formam parte dos movimentos BDS de cada país. A primeira coisa que é importante dizer é a violência e, enfim, todo o contexto de violência que a gente está vendo nos últimos dias não começou na sexta-feira, né? A gente tem uma opressão massiva e um regime de apartheid, um regime militarizado, um regime colonial de Israel sobre o povo palestino há 75 anos, desde a Nakba, né? Que foi a primeira grande expulsão do povo palestino, que expulsou 750 mil palestinos de suas terras. Hoje a gente tem mais de 4 milhões de palestinos e palestinas em diáspora no mundo e destruiu mais de 520 cidades palestinas, impondo assim um regime de ocupação de terras. Então, o primeiro formato que assumiu o Estado de Israel já é um formato que viola as convenções internacionais e que tem um formato de ocupação, né, que ocupa terras que não lhe pertenciam nem nos moldes do convênio e dos acordos tradicionais. O que gera violência é a opressão sistemática, né? Então, o governo de Israel, o Estado de Israel como projeto dos últimos 75 anos e o governo de Israel, eles são os que devem ser responsabilizados por essas ondas de violência. O BDS ele é um movimento não violento. Nós defendemos medidas de boicote, desinvestimento e sanção, mas nós defendemos a possibilidade do povo palestino resistir. O direito internacional ele não tem sido aplicado para os dois lados. Porque Israel, por exemplo, só esse ano já tinha assassinado 210 palestinos na faixa de Gaza e na Cisjordânia antes, né, da explosão desses últimos ataques. Então, não existe uma paridade de armas e não existe uma paridade de moral, no sentido de que qualquer ataque a civis é imoral, é ilegal e é imoral, mas existe uma hipocrisia generalizada da comunidade internacional que fecha os olhos e naturaliza tudo que Israel faz. O direito internacional não tem sido aplicado para os dois lados. Por exemplo, a Palestina é membro do Tribunal Penal Internacional. Israel não. Então, como que vai haver uma condenação de Israel por esses crimes de guerra que eles vêm cometendo na faixa de Gaza? E também, não só nesse momento específico, mas todos os demais crimes que eles vêm cometendo nos últimos 75 anos. Porque não só nesse momento de cometimento de crime de guerra, por exemplo, de ataque a alvos civis, de reféns, etc., mas também o crime de apartheid mesmo é um crime de lesa humanidade. Tem várias formas que o BDS da América Latina, né, e os movimentos aliados e tal podem ajudar. O primeiro é realmente a gente tem que entender que a opressão ela é realmente a raiz para toda a violência. E que não vai haver paz, né, essa paz que todos os líderes clamam, etc., enquanto a opressão não cessar, enquanto o regime de apartheid não cessar. Não adianta só uma trégua, né, uma negociação específica. A raiz da violência é a opressão, e essa violência ela vai continuar, né? E essa violência não começa com esse ato de sexta-feira, ela começa com a opressão, né? Exatamente. Então, já existe um ato violento anterior, sistemático e contínuo, que descamba em outros atos violentos. Do Brasil, a perspectiva que a gente pode ajudar, né, e o BDS Brasil, enfim, tem organizado vários atos pelo Brasil inteiro, a comunidade aliada, é principalmente ajudar a desmistificar essa narrativa, porque o que a gente tem visto na mídia ocidental é basicamente uma carta branca para que Israel possa declarar uma guerra ao terror nos moldes daquela que a gente viu do Afeganistão e depois do Iraque. Inclusive, eles têm comparado, né, o ataque com o 11 de setembro, ou seja, a gente já vê uma intenção de repetir a narrativa novamente contra povos árabes, né, povos que são demonizados na narrativa ocidental, e que eles possam, enfim, ter essa carta branca para atuar, inclusive cometendo diversos crimes de direito internacional, de forma repetida, sistemática e continuando isso, e sem ter a mesma medida de punição,
né, por parte da comunidade internacional. Então, a gente tem que tentar desmistificar essa narrativa. E o outro ponto, mais que nunca, a gente tem que reforçar o movimento BDS, que é o movimento de boicote, desinvestimento e sanção. Se a gente quer que realmente a violência cesse e a opressão cesse, a gente precisa que o Estado de Israel cesse o cometimento de crime de apartheid e a opressão ao povo palestino. Só assim a gente vai conseguir entrar em um processo de diálogo, um processo de remediação, e aí cabe ao povo palestino, com os israelenses, entrarem no processo de diálogo. Mas a questão é que, enquanto a gente tiver uma opressão sistemática e um regime de apartheid, não existe diálogo possível com o Estado de apartheid. Mas além desses boicotes ao Estado diretamente, existem boicotes às empresas, porque as empresas elas são financiadoras e elas são perpetradoras de violações de direitos humanos em território palestino. Então, a gente tem uma série de empresas transnacionais que trabalham conjuntamente com o Estado de Israel para manter o apartheid sobre o povo palestino. E aí o tratado é muito importante, porque o tratado ele busca a responsabilização das empresas por violações no âmbito internacional e também em relação a crimes de lesa humanidade, né, que a gente chama crimes contra a humanidade, como no caso de apartheid, e, por exemplo, a atuação das empresas nesses territórios palestinos, que sempre é muito difícil a gente obter reparação de alguma forma, porque ali existe um problema de ocupação, está sob ocupação israelense, e aí a gente não consegue responsabilizar as empresas. Através do tratado seria uma via para a gente tentá-las responsabilizar pela via internacional, né, por elas estarem também violando diretamente esses direitos humanos e até o direito humanitário, se a gente for pensar no contexto de guerra que hoje acontece nos territórios palestinos.